Então hoje é o último pedaço da última lição da revista, né? A gente vai terminar a lição 8 e aí no final eu vou explicar como vamos seguir daqui para o final do ano. Se tiver ruim de ouvir, vocês me falam que eu falo mais alto, porque hoje a gente vai ter que ganhar da comemoração do Dia das Crianças. A gente vai ter que ganhar deles. Vamos orar para começar? Vai ter. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Alê, tem uma unha no chão. Acho que é para prender ela. Vamos orar então para a gente começar? Senhor, muito obrigada por essa manhã. Muito obrigada porque o Senhor é quem fala conosco e como é precioso, ó Deus, ouvir a Tua voz, como é precioso aprender a Tua palavra, como a gente precisa dessas verdades inculcadas na mente, no coração, para que isso gere sabedoria nas horas certas. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a cavar a Sua palavra, encher o nosso coração desses tesouros para ter uma vida bem-sucedida e abençoada. Nos ajuda. Muito obrigada por essa manhã, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Meninas, vou dar uma recapitulada rápida, então, para a gente retomar de onde a gente parou na última aula, né? A gente está vendo sabedoria em conflitos. Versículo-chave, Tiago 1,19. Entendam isto, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, sem pressa para falar e nem para se irar, né? E aí a gente pensou um pouquinho o que esse versículo tem a ver com sabedoria e com conflitos. E a gente vai depois voltar nele. A gente viu que sabedoria é temer a Deus, reconhecer que dele vem toda a sabedoria, ele é a fonte, né? Sabedoria é um empenho em obedecer, não adianta saber e não praticar. Sabedoria é refletir sobre as consequências das escolhas antes de escolher. Sabedoria é moldar a mente conforme Cristo e não conforme os padrões desse mundo. Sabedoria é cavar a palavra atrás de ouro e prata. A gente leu tudo isso semana passada, tá? Por isso que estou passando rapidinho. E aí a gente foi vendo alguns conflitos, né? Então a gente viu conflitos em casa, a gente mesmo, com os filhos, no casamento, no trabalho. Lembrando rapidinho aqui, no casamento a gente viu que não há casamentos perfeitos, né? É uma união de dois pecadores que vivem num intensivo de 24 horas e certamente isso vai ter conflitos, né? E a gente viu que Deus não planejou uma catástrofe, Ele planejou um casamento para que a gente se complete e viva com sabedoria. Com os filhos, a gente viu que os filhos também têm personalidades diferentes e são mais pecadores adentrando no núcleo dos dois que já eram, né? Então também vão aparecer conflitos, não tem como, mas Deus quer nos ensinar através da sabedoria da palavra de Deus como administrar tudo isso. Só uma recapitulada. E no trabalho a gente também viu que a gente vai conviver com outros pecadores, com manias, com jeitos, e às vezes no ambiente de trabalho a gente ainda vai lidar com competitividade, às vezes desonestidade, arrogância muitas vezes, mas é nesse lugar também que Deus espera que a gente seja luz, né? E viva o Evangelho de Cristo ali. A gente sabe disso. E aí, retomando, eu queria que a gente pensasse uma coisinha. Quem vive conosco não lê pensamentos. Nem as amigas, nem o pastor, nem o chefe, nem a família. Além de Deus, ninguém lê pensamentos, né? E tratar o outro com o amargo silêncio, o tratamento de gelo, a cara emburrada, é uma péssima maneira de transmitir desapontamentos ou de resolver um relacionamento.
A Bíblia nos orienta a falar a verdade em amor. Eu tenho ela aqui, peraí. Aqui. Num conflito, seria bíblico o tratamento de gelo? O que vocês acham? Então aí a gente se emburra, fecha a cara e o outro que se lasque para descobrir o que ele fez para me deixar daquele jeito, porque ele tem a obrigação de saber como que ele não percebeu o que ele fez. E às vezes a gente passa um dia, 2, 3, né? E isso vai resolver alguma coisa, gente? Será mesmo que eles conseguem descobrir porque se a gente não falar? Não. Mas porque são homens, a gente viu isso no domingo passado, né? A gente tem que lembrar sempre disso. Você casou com um homem, não pode esperar que ele se comporte como uma mulher. Ele é um homem. Ele vai pensar como homem, vai agir como homem e vai precisar que a gente fale as coisas que ele fez de errado, que magoou, senão não vai resolver, né? Não vai resolver. A Bíblia nos orienta a falar a verdade. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 13, 4 e 5. Na hora do conflito, se eu ando em amor, eu tenho outra maneira de resolver, né? Primeira Coríntios 13, 4 e 5. Será que esse texto combina com o tratamento de gelo? O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, né? Não se acha, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo ele sofre, tudo ele crê, tudo ele espera, tudo suporta. Será que combina com esse padrão de amor, o tratamento de gelo, né? Aquele amargo silêncio, aquela cara emburrada? Certamente que não, né? Então que a gente tenha sabedoria, porque isso vai ser pedra de tropeço. Isso é cilada, isso é cilada. Ore, vai tomar um banho, liga o seu chuveiro, chora ali, pede a Deus sabedoria, né? Senhor, eu preciso resolver isso. Eu preciso resolver isso. É tola a mulher que ficar naquela amargura, a gente já viu de amargura, né? A gente vai ver de novo Hebreus 12. Mas é tolice a gente ficar dias cozinhando aquela amargura na esperança, na expectativa de que ele tem que reconhecer o que ele fez, ele precisa vir até mim, ou ela, porque a gente não precisa falar só de marido e mulher, né? De filhos, de amigos. Eles precisam perceber, tem que vir. Isso é injusto. Sempre eu que tenho que ir, sempre eu. Sempre eu. Puxa vida, mas se eu estou magoada, eu tenho que ir. Não é assim que a Bíblia fala? Se eu me magoei, eu preciso procurar o meu irmão. E é em amor, em amor. Um relacionamento ganha mais quem ganha um relacionamento e não quem ganha a briga, né? Ganha mais quem restaura o relacionamento. Vamos lá em Hebreus, olha. Hebreus 12. Hebreus 12, 14 e 15. Ore, pense e procure conversar com amor e respeito. Fuja da amargura. Amargura. Lembra do ovo podre? A amargura. Hebreus 12, 14 e 15. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Quando a Bíblia fala esforcem-se, é porque não é uma coisa que a gente acorda fazendo. Requer compromisso, requer um gole a mais de força. Esforcem-se para viver em paz. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Olha só, gente, como isso é sério, para não se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Então, cozinhar essa amargura é algo que não vai sarar. Pelo contrário, a gente já viu isso, a amargura ela só se enraiza e o fruto dela é perturbação. A gente abre mão da graça de Deus para ficar cozinhando a amargura e isso é diabólico. Ninguém vai resolver um relacionamento com amargura. Ninguém vai glorificar Deus com atitude de amargura. A gente só vai se ferir, né? E contaminar quem está perto. Fujam disso. Fujam disso. O exemplo de Abigail está na revista, ponto 2.
Abigail, todo mundo já ouviu a história de Abigail? Tem alguém que não sabe quem ela é? Vou resumir rapidinho. Abigail está lá em 1 Samuel 25. A Bíblia fala que ela era a esposa de Nabal. A Bíblia diz que Abigail era linda, inteligente, sensata, sábia, mas o marido dela era rude, grosseiro, mau, sem noção. E a gente está falando da época que Davi... A gente está no contexto que o pastor está usando à noite, sabe? Então, em um dado momento, o rei Davi estava com o seu povo no campo, eles estavam ainda fugindo de alguém que queria matar, não lembro quem agora, e eles se encontraram com os servos de Nabal, marido de Abigail. E o povo que andava com Davi, eles eram valentes, guerreiros e muitos. E eles conviveram juntos ali um tempo, e esse povo de Davi, né, esse exército, protegia as plantações de Nabal, porque eles ficaram ali juntos. Quando chegou a época da colheita de Nabal, Davi mandou um mensageiro para Nabal e disse: olha, você está colhendo agora, e a Bíblia fala que era uma colheita farta, então deu muita plantação, você está colhendo agora, e você está tendo muito. Quando os seus trabalhadores estavam conosco, a gente protegeu eles, a gente ajudou. Você tem alguma coisa agora para nos dar da sua colheita? E Nabal fala: quem é Davi? O que tenho eu com esse homem? Tipo, tô nem aí. E despediu os servos. A Bíblia fala que ele até maltratou, foi grosseiro, e despediu mal. Quando esse recado chegou em Davi, a Bíblia fala que Davi se enfureceu. Né? Como assim? Como assim? E aí Davi fala assim, que ele vai, não lembro a frase certinha, mas que ele ia voltar, ele ia matar todo mundo do sexo masculino da casa de Nabal, ia matar todo mundo, ele ficou irado com aquilo. Alguém ficou sabendo e corre e vai avisar Abigail e diz: olha, aconteceu assim, 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 e o nosso servo Nabal, o nosso senhor Nabal não quis repartir nada com Davi, e a sentença decretada, ele vai vir aqui e vai matar todo mundo. E a Bíblia fala que Abigail apressadamente mandou preparar bolos e trigos e separou muita comida e muita carne e vinho e preparou uns jumentos e vamos atrás dele, vamos atrás de Davi, antes que ele venha. E quando eles avistam Davi, ela se ajoelha aos pés de Davi e fala: me perdoa, me perdoa. Ele é insensato, ele é rude, me perdoa, eu falhei. E talvez ela tenha falhado mesmo, porque naquela cultura ela devia ter visto esses homens chegando, porque ela era a dona da casa, onde ela estava também, que ela não viu na hora, mas não viu. E me perdoa, mas está tudo aqui, que o Senhor te livre, Davi, porque você vai ser rei, Davi, em Israel. Então, que o Senhor livre você dessa matança, desse monte de sangue inocente que você vai matar e vai destruir, que isso não aconteça contigo, mas que o Senhor te abençoe, que o Senhor confirme o seu reino. E aí resume bem, tá? Conclusão, Davi muda de ideia, não vai lá matar todo mundo, e quando Abigail volta para casa, ufa, a Bíblia fala que Nabal ainda está bêbado, ela espera ele acalmar, né, no dia seguinte, e aí ela conta tudo para ele o que aconteceu. Qual foi a reação de Davi, o que Davi ia fazer, o que ela fez. Davi mudou de ideia por causa disso. E pela mão do Senhor, Nabal tem alguma coisa que... A Bíblia usa algumas palavras, mas dá uma impressão que ele teve como se fosse um AVC, alguma coisa dessas graves assim, e ele morre, né? Ele morre. Abigail fica viúva e Davi manda chamar para ser mulher dele, né? Nossa, resumi bem resumidão, mas é mais ou menos isso, tá bom? Voltando aqui então, a gente está falando em sabedoria de conflitos, né? E o exemplo de Abigail. Aí na sua revista fala assim, ó: Abigail era linda, inteligente, sensata, tudo isso está na Bíblia, porque a gente nunca viu a foto dela. Casada com Nabal, que era um homem duro, maligno, orgulhoso, insensível, avarento e alcoólatra. Ó, que maridão, né, que ela tinha. Que pesadelo ser casada com um homem assim. Com o temperamento desses, Nabal era um grande provocador de conflitos e acabou se envolvendo num conflito com ninguém menos que Davi. De repente, Abigail se viu em meio a um conflito que acabaria numa matança. E vejamos como ela lidou com sabedoria para enfrentar tal conflito.
Na hora do conflito, a gente tem duas respostas rápidas que podem brotar. Ou desespero, ou a sabedoria. Ou desespero, ou a sabedoria. Abigail escolheu a sabedoria. Que a gente escolha essa também, viu? Que a gente escolha essa também, porque na hora do conflito, se a gente for tomada por um desespero, a gente vai se perder, a gente vai se perturbar e não vai ter bom fruto. Que a gente tenha, siga o exemplo de Abigail, bom dia. Infelizmente, por toda parte podemos encontrar pessoas como Nabal, pessoas que são explosivas, constante fonte de conflitos, pessoas que por serem orgulhosas, maledicentes, rancorosas, amargas, egoístas. Quem não conhece gente assim, né? Ciumentas, invejosas, cheias de ira, maldosas, encrenqueiras, fofoqueiras. A gente conhece gente assim em todo lugar. O livro de Provérbios é abundante em versículos que se referem o quanto Deus abomina aqueles que geram confusão. Deus abomina quem gera confusão. Seja sábia, não seja a que gera confusão. A gente está falando de sabedoria em conflitos, tá? Última lição da nossa revistinha. Eu não tenho mais, senão davam para vocês. Vamos ver alguns versículos de Provérbios que falam sobre conflitos. Provérbios 6, tá pequenininha a letra, né? Fala assim: há 6 coisas que o Senhor odeia. Deixa eu ver se eu melhoro um pouquinho. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis. Olhos arrogantes, orgulho, né? Língua mentirosa, mãos que matam o inocente, o coração que trama maldade, pés que se apressam em fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Cuidado, né? Cuidado, não seja aquela que promove confusão, não seja. As palavras do tolo o envolvem em brigas. Ele pede para receber uma surra. Achei ótima essa tradução. Tá pedindo para apanhar, né? Porque fica se envolvendo em confusão. Porque não fala, não se cala na hora certa, não escolhe o que falar, tá pedindo para apanhar. Evitar contendas é sinal de honra. Apenas o insensato insiste em brigar. E aqui a gente vê um versículo que é contracultural, né? Porque a gente vive num mundo em que eu não levo desaforo para casa. Você vem com eu vou com 2 fervendo, né? A gente não leva, a gente bateu, levou. E o que a Bíblia está falando? Que evitar contendas é sinal de honra. Quer ser honrada? Engole o tapa na cara e vaza. Se você não está com a cabeça fria para conversar, sai fora. Isso é ser honroso, isso é ser honrada. Não é ir na mesma hora e dar 2, porque você tomou 1. Isso é ser briguenta, isso é tolice. Isso é tolice, de acordo com a palavra de Deus. É melhor viver sozinho no deserto que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. Esse tem que estar na geladeira. É melhor viver sozinho no deserto. Gente, como é que é o deserto? O deserto de manhã é um sol lascado, aquela poeira, aquela secura, né? A gente mal consegue respirar. Se você não tiver sua água, não vai achar para comprar, para beber. É um lugar ruim. Como que ele é de noite? Gelado, frio. Agora, vocês imaginam que a Bíblia diz que é melhor morar num lugar desse do que dentro de casa com a esposa que só reclama e briga? Puxa vida. Será que se meu marido tivesse a chance, ele ia levar a cama dele para o deserto? Puxa vida, não que a gente não seja essa, que só reclama, que só briga, que só reclama, que só briga. Olha o 14, o zombador é orgulhoso e convencido e age com extrema arrogância. Então quem é orgulhoso, convencido e age com arrogância, a Bíblia chama de sábio? Chama de zombador. É tolo. As brigas, as contendas são tolice, a gente tem que entender isso. A mulher sábia, ela vai agir sempre para resolver, para evitar, para fugir, não para promover confusão ou para pôr mais lenha na fogueira, nunca. Mas se em seu coração, Tiago 3 diz, a inveja amarga,
e ambição egoísta não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Então, se você percebe que o seu coração cultiva inveja amarga, ambição egoísta, eu quero, mas eu quero só para mim. A inveja amarga, né? Sabe quando a gente não consegue se alegrar com o de bom que aconteceu na vida do outro? É mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Já pensaram nisso? Porque chorar com os que choram, a gente vai lá, a gente expressa sentimentos, mas se alegrar com os que se alegram é uma luta às vezes, porque a gente fala, puxa vida, por que veio para ela? Por que deu certo para ela? Por que ela consegue? E eu não, eu trabalho, e aí a gente fica numa inveja amarga, quando a gente tinha que exercitar o se alegrar com a conquista do outro também, né? Essas coisas não são de Deus, é demoníaco. Demoníaco. Essas coisas são sabedoria demoníaca. Demoníaca. Ai, Senhor, demoníaco. Tira isso da gente. Senhor, quando perceber que eu estou em... Como é que ela fala aqui? Inveja amarga. Me ajuda a reconhecer na hora, pedir perdão e tira isso de mim. Isso é demoníaco. É igual a amargura, que é ovo podre, né? Ovo podre. Ovo podre. Abigail foi proativa e pacificadora. Pensa que ela não perdeu tempo reclamando. Abigail, quando soube da notícia, Davi tá vindo e vai mandar matar todo mundo, ela não foi lá conversar com o Nabal bêbado, dizer, tá vendo o que você fez? Agora todos nós vamos morrer, os nossos servos, os nossos filhos, os filhos dos servos. Rixosa, reclamar, brigar, uma confusão. Ela não foi, ela foi ativa, ela foi sábia. Acho que ela pensou na hora, o que eu tenho que fazer para resolver isso? Foi proativa e foi pacificadora. Pacificadora. Nada como um bolo, um café, uma boa refeição para semear a paz, né? Isso a gente sabe bem. Isso a gente sabe bem e acho que isso são algumas pessoas com mais facilidade, outras com menos, mas a gente sabe como um cafezinho na mesa, um tempo de conversa, são boas armas de pacificação, né? De pacificação. De pacificação, com pessoas de fora e às vezes até com pessoas de dentro, com os filhos, com o marido, quando a gente vê que o clima tá meio fervendo, né? Como é bom a gente poder fazer uma comidinha gostosa, chamar todo mundo para comer e aquilo ali. Ela foi proativa, foi pacificadora. Buscou a hora certa para falar. Olha, Abigail não discutiu com o marido bêbado, o que só despertaria sua ira e não resolveria o problema. Ela só lhe falou quando ele acordou sóbrio. Conversar com as pessoas que estão fora de si, cheias de raiva, de ira, nunca acabará bem. A mulher sábia é paciente e espera a hora certa para falar. Vamos abrir esses textos? Abre para mim Eclesiastes 3, Luana. Beth, abre por favor Provérbios 15 e eu vou pedir para a Lu abrir Provérbios 17. Enquanto elas abrem, Provérbios é livro de sabedoria, né? Vocês sabem. Então, não sabe como ler a Bíblia, não sei por onde começar? Lê Provérbios um por dia. Hoje é dia 3, vou ler o 3. Hoje é dia 6, vou ler o 6. Ele tem 31, vai dar certinho pro mês e acho que Provérbios a gente tem que ler mês sim, mês não. Mês sim, mês não, para lembrar, para inculcar, para decorar. Né? Eclesiastes 3, de 1 a 7. O que fala, Lu? Há um momento certo para Deus, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer, e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar, tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar. Eclesiastes diz que tem tempo para cada coisa, né? Então, que a gente tenha sabedoria para saber qual é. Abigail teve. Aquela hora não era a hora de
falar com Nabal, era hora de calar e agir. Calar e agir. O Senhor dê para nós essa sabedoria também. O Senhor dê para nós. A gente fala que o Senhor dê para nós, né? Eu tenho medo dessa frase. O Senhor dê para nós aquela sabedoria. E às vezes a gente age errado. O Senhor não deu para mim a sabedoria na hora que eu mais precisei. Quando a Bíblia diz que a sabedoria a gente aprende. Aprende. Eu tenho que aprender, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender. Lembra do chinesinho lá eu tenho que aprender, eu tenho que pra ver se entra. Eu tenho que aprender, eu tenho que aprender. Porque se eu não aprender, ela não vem, né? Ela não vem. O Senhor, Ele concede graça, força para obedecer. Mas eu tenho que aprender se eu quiser praticar a palavra de Deus. Como é que a gente não pratica? Como é que a gente pratica aquilo que a gente não conhece? Vou abrir um parênteses. Eu comprei um pé de hortelã. Eu não sou a melhor pessoa para cuidar de planta, mas eu comprei, estava lindo. Falei, vou fazer suco, eu comprei. E ele estava lindo mesmo. Uma pessoa me disse assim, o hortelã gosta de muita água. Nossa, e essa pessoa é uma pessoa amiga, eu sei que ela não falou pelo meu mal. Ó, água no hortelã. O que aconteceu com ele? Ele morreu. E aí, outra amiga chegou lá em casa, meu hortelã estava daquele jeito, assim, ela falou, o que você está fazendo? Ah, fulano disse que ele gosta de água, eu vejo que acabou a água do pratinho, água, eu vejo que acabou, eu tô me esforçando. Não, o hortelã não gosta de água, não gosta? O que a gente faz agora? Aí a gente desplantou o hortelã, matou ele, cortou tudo, pegou os toquinhos de raiz, enterrou de novo, e meu vaso de hortelã vai de areia agora. Ela disse que vai nascer de novo e que eu ponho pouca água. E aí, quando eu fui estudar isso essa semana, eu falei, gente, meu hortelã tem a ver com a sabedoria, né? As duas me deram conselhos do coração, nenhuma delas queria acabar com o meu pé de hortelã. Mas por que eu não agi direito com o meu hortelã? Porque eu não sei como cuidar de hortelã, porque eu não fui estudar como cuidar de hortelã, eu não me dediquei em aprender se ele gosta de água, de sol, de sombra, né? Então, por melhor que eu tenha boa intenção com o meu hortelã, eu não vou cuidar direito. A vida cristã é assim, sabe? Por mais que eu tenha boa intenção de honrar a Deus e de agradar a Deus, se eu não conhecer a regra do negócio, eu não vou fazer direito. Por mais que eu tenha boa intenção. Mas se eu não sei o que é que Deus espera de mim, como eu devo me portar, isso não vai fluir automaticamente, não vai. Porque a salvação vem do Senhor, ela é presente de Deus. Mas Paulo fala que a gente tem que desenvolver ela depois. Aí é esforço. É aprender, é obedecer, é joelho no chão para andar de pé, né? Porque se eu tivesse ido atrás de aprender, o meu hortelã estava melhor do que ele está. Estava vivo. Voltando. Provérbios 15, 23 e 28. Fala o quê? O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra, a seu tempo, quão boa é. Para o sábio, há o caminho da vida, que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. A palavra dita a seu tempo, quão boa é. Provérbios 17, 27. Lu. Mas não é até o 28? Não, é o 23 e o 28. Lê para mim o 28. O coração do justo medita, que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. O coração do justo medita, né? Não fala sem pensar. O que fala Provérbios 17, 27, Lu? Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Isso não combina com ser briguenta, né? Espírito sereno, comedido no falar. Comedido no falar é falar pouco, falar pouco. Abigail falou palavras brandas. Aqui fala assim, foi humilde ao falar com Davi. Fez elogios sinceros, ele lhe disse palavras abençoadoras. Sabedoria não consiste apenas em estar certa ou com razão, mas em saber falar. Saber falar, porque até para pedir perdão a gente tem que ter sabedoria, né? A gente está toda errada no negócio, toda errada no conflito, mas chega cheia de arrogância, cheia de razão. Até quando a gente está errado, tem que ter sabedoria para falar. Ela soube falar de maneira branda, gentil e abençoadora. Provérbios 15, 1, está aberto aqui, ó. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A palavra grossa vai despertar a ira. Provérbios 31, 26.
A mulher fala com... Está no pedacinho de Provérbios que fala da mulher virtuosa. E fala assim, o 26. Ela fala com sabedoria e ensina com amor, como fez Abigail. Abigail foi mansa e até pediu perdão por um erro que não era seu. Isso eu fui estudar. Nabal errou sim, porque foi grosseiro, avarento, sem educação, sem generosidade, respondeu mal. Mas ela também errou, porque onde ela estava que não viu se ela era a dona daquele lar, dona daquela casa, né? Mas ainda assim, ela não foi tentar justificar para Davi e nem para Nabal. A gente não vê ela chegando e falando assim, olha o que você fez. Se não fosse eu. Não tem essa conversa na Bíblia, né? Ela foi mansa, ela foi mansa. Gálatas 5:22 vai falar dos frutos do Espírito. Gálatas. Gente, eu estou estudando sobre mansidão na hora do almoço com a Filipenses 4:8, porque ela tá fazendo uma live sobre mansidão, eu põe lá na minha janela na hora do almoço, e ela falou uma frase que eu fiquei pensativa essa semana. Mansidão não é para os fracos. A gente fala assim, nossa, eu tenho que ser mansa toda hora. Parece que eu sou boba, parece que eu fico toda hora, aguentando. Ela fala, mansidão não é para os fracos. Mansidão é para os fortes, porque exige domínio próprio, exige submissão a Deus, exige confiança de que eu vou me calar, porque Ele manda me calar e Ele age. Então, quando você age com mansidão, quando você se segura, não tem essa sensação que vem do diabo, que é enganador, de que você está sendo fraca, tola, boba. Porque a mansidão é para os fortes, é para os obedientes, é para aqueles que confiam, e aí vem Deus agir de uma maneira que o tolo que respondeu na hora, partiu para cima, não vai ver, né? Gálatas 5. Gálatas 5:22-25. Mas o fruto do Espírito é um fruto só, um bocadinho de gomos. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Quem quer exercer o fruto do Espírito vai ter sempre que lembrar disso. É contra o desejo da minha carne. Essas coisas nunca vão sair facinho. Não brota facinho. Que brota fácil é capim, né? Capim. Não brota fácil. Eu vou ter que conter a minha carne com as suas paixões e os seus desejos, porque a gente não vai querer toda hora agir com amor, alegria, paz, bondade, humildade. Não vai. A gente vai ter que calar a vontade da carne e agir em obediência. Então você não é menos crente se é difícil para você, é difícil para todo mundo. Mas, 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, é pela força de Deus que a gente consegue. É pela força de Deus, eu preciso ter a minha vida na presença de Deus, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso orar todo dia, eu preciso ler a palavra de Deus, porque se eu não me encher de presença de Deus, se eu não me encher de Espírito de Deus, eu não vou ter força para crucificar as paixões e os desejos da minha carne, para poder exercer e fazer aparecer fruto do Espírito. Pacote completo. Eu preciso fazer calar a minha natureza carnal. Eu preciso. Abigail deu conselho de temor a Deus, mesmo no olho do furacão. Ela teve sabedoria, foi sensata. Alguém está com Provérbios aberto? 32. O 15:2 e o 33, Cris. A língua dos sábios adora o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. A humildade precede o quê? A honra. Então não é um vexame? Não vou ser taxada de boba, que só se cala?
A humildade precede a honra. A honra é muito diferente, né, dos costumes do mundo, porque é assim que Deus quer que a gente pense, é uma renovação de mente mesmo. E quem fala muito é tolo. Então, a sabedoria no falar, controle de emoções, mulher sábia e pacificadora, Abigail. Ai, que o Senhor nos ajude a ser assim, que o Senhor nos ajude. Tiago 3. O que a revista propõe aqui pra gente? Pra gente ler Tiago 3, eu botei aqui, dei até uma cola já, né? E destacar atitudes que refletem sabedoria, atitudes que promovem conflitos nessa conversa aqui. Então, Tiago 3 fala assim, ó, se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, atitude de sabedoria, realizando boas obras e com a humildade que vem da sabedoria. Então, quem é sábio é humilde, isso não é tolice, isso é sabedoria. Isso não é bobeira, isso é sabedoria. Mas, se em seu coração há inveja amarga, ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, atitudes de conflitos, né? Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas, demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há também confusão e males de todo tipo. Tem que acender uma luz vermelha. Percebi que eu estou com inveja amarga, ambição egoísta. Senhor, me ajuda. Acende uma luz vermelha, porque se isso continuar, o que vai trazer? Males de todo tipo. Então, tem certeza que vai investir na inveja amarga? Tem certeza que vai cultivar a ambição egoísta? Porque depois vai chegar males de todo tipo e aí a gente fala, o Senhor não me abençoa. Que acenda uma luz vermelha, Senhor, me perdoa, me ajuda a calar esse desejo carnal e tirar isso aqui. É uma briga constante. É uma briga constante. Paulo fala que a gente tem que fazer cativo o pensamento a Cristo, né? E isso me lembra acorrentar mesmo. Quando ele fala cativo, porque se a gente não acorrentar o pensamento, a obediência de Cristo, essa palavra que Paulo usa, se eu não levar cativo o meu pensamento, a obediência de Cristo, as coisas não vão funcionar. Então, é algo que requer esforço, eu tenho que colocar ele mesmo de acordo com a palavra de Deus, porque não é algo que vai vir naturalmente, né? Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável, disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. Quanta coisa para a gente aprender. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. O que Deus está dizendo aí? Vai dar certo. Escolhe a paz, escolhe ser pacificadora, porque aí você está plantando semente de paz. E quem que promove colheita? O Senhor, né? Porque de nada a gente consegue promover colheita, nem do meu hortelã. Se Deus não der que ele cresça, ele não vai crescer. Não é assim na vida? A gente planta a paz e o Senhor promete que vem colheita de justiça. Então preciso. Promessa é bendita. Preciso. Ponto 3, vamos na revista? O marido implicou com a comida, jogou a toalha molhada no chão, o filho se recusa a arrumar o quarto, não tira o olho do celular para nada, o chefe não larga do seu pé, pegaram suas coisas sem pedir, o colega do trabalho mentiu a seu respeito. Respire fundo, não reaja por impulso, é hora de agir com sabedoria. Ou a gente vai agir por impulso, ou a gente vai agir com sabedoria. Na hora se acalma, né? Escolhe a sabedoria. Vale a pena responder ou reagir agora? Ou é melhor esperar um momento mais adequado? Vou dizer palavras brandas e abençoadoras? Ou vou gritar e explodir cheia de ira? Há algo que eu posso fazer para acalmar a pessoa e torná-la mais disposta a resolver bem a situação? Será afável iniciar a conversa pedindo perdão por alguma coisa? Tenho em mente o desejo de fazer o que é certo e bom do ponto de vista de Deus, bem como ajudar outro a fazer também. É a justiça de Deus que eu vou defender quando eu for conversar com alguém ou é a minha própria?
Porque Deus não garante colheita de justiça para a sua própria justiça, Ele garante para dele, para dele, para dele. Então avalie, porque às vezes a gente se ofendeu, mas o outro não está tão errado assim. Às vezes sou eu que estou cheia de orgulho, cheia de vanglória, e ele lascou com a minha unha. Às vezes sou eu que preciso pedir perdão primeiro. Às vezes fui eu que risquei o fósforo da confusão. A gente tem essa humildade, né? Tem essa humildade. É importante observar a veracidade da advertência de Gálatas 5,15. Se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Gálatas 5,15. Num conflito, cada parte envolvida acredita que está certa. Se ambos insistirem que o outro está errado e ninguém agir para que haja conciliação, o relacionamento certamente sofrerá danos. A tendência é que os conflitos se tornem cada vez mais frequentes, até que amigos se afastem, colegas se desprezem e mesmo cônjuges se separem. O alvo deve ser preservar o relacionamento e não ganhar a luta. Quando a gente ganha a luta, na verdade, todo mundo perdeu, né? Todo mundo perdeu. A gente tem que ganhar um relacionamento. Ganhar um relacionamento. E aí, lá na frente, a gente leu aquele de Tiago, né? Seja pronto para falar, que é o versículo-chave da nossa lição. E ele fala, o que isso tudo tem a ver com sabedoria? De grosso modo, a gente viu que a maioria dos conflitos saem daqui, né? Sai da nossa ira, sai da nossa pressa em resolver as coisas na hora, falando o que não deve, sem refletir, sem se acalmar, sem buscar sabedoria. Sai da nossa tolice de não ser pronto para ouvir. A gente não quer ser pronto para ouvir, não, porque a gente já sabe de tudo, já sei por que ele fez isso, eu não quero ouvir. E às vezes ele tem outro ponto de vista. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. Conclusão. Como é importante que a mulher sábia, seja sábia para lidar com conflitos. Para isso, humildade, eu fiz aqui. Humildade, bondade, mansidão, domínio próprio, espírito pacificador são essenciais. E o Senhor é a fonte de todos eles. O que me falta, então, para ser capaz de lidar com sabedoria na hora dos conflitos? O que me falta? E meu encorajamento a vocês e a mim também é que a gente mergulhe mais na palavra de Deus, que a gente aprenda mais sabedoria, porque não sai suco de uva da jarra que não tem suco de uva. Não sai sabedoria se eu não colocar para dentro. Que a gente aprenda. Quais atitudes mais necessito desenvolver? Humildade, bondade, mansidão, domínio próprio, espírito pacificador. Então, que eu recorra à fonte, o Senhor é a sua palavra, que eu seja obediente àquilo que eu vou aprender, e que seja a graça de Jesus o combustível da minha vida, né? Porque aí Ele vai dar força. Se a gente pedir e for obediente. Alguém quer falar alguma coisa dessa aula de hoje? Vocês estão tão quietinhos? Deixa eu explicar uma coisa então agora, ó. Acabou nossa revista de 8 lições. Encerramos, né? E se você perdeu alguma, tá tudo lá no YouTube da igreja. Eu aconselho até que você guarde, porque eu pelo menos vou guardar a minha, porque de vez em quando a gente vai ter que... Eu reconheço que eu preciso voltar e lembrar dessas coisas, eu preciso. E agora a gente vai continuar até dezembro com esse livro aqui. É o mesmo que está na foto. Os 10 elementos da feminilidade. Esse livro tem conquistado o meu coração, da Mônica, de quem tem parado para ler. Ele é muito bom, eu vou ser sincera que ele é melhor do que eu achei que ele seria até. E ele tem os 10 elementos. A gente começou já nas quintas-feiras, aquele encontro de uma vez por mês, às quintas, é esse livro que a gente estuda. E de início, a nossa ideia até era juntar 2 assuntos por quinta-feira para poder encerrar ele nas quintas-feiras até o final do ano. Quando a gente parou para estudar, eu e a Mônica, a gente viu que é um desperdício. Ele tem muito conteúdo bom e a gente estava desperdiçando mesmo, tendo que resumir tanto assim para falar 2 por encontro, né? Então,
nas aulas, nos encontros de quinta, já tem no canal da igreja esses 4 aqui, ó, o discernimento, a honra, a disposição e o legado. Esse último até quem veio e viu foi a dona Flávia que ensinou e foi sensacional, né, dona Sara? Tá no YouTube também. Se você não assistiu esses, você vai ficar perdida nesses aqui? Não, porque não é uma novelinha assim, né? Não é, são elementos. Mas você vai perder se você não assistir esses, tá? Mas a gente vai agora estudar esses aqui para encerrar o ano com os 10. Alguns deles ainda vão ser ensinados na quinta-feira, porque a gente ainda vai ter um encontro de quinta em outubro e um encontro de quinta em novembro. Então, 2 desses, que eu não vou dizer quais são, ainda vão estar nas quintas. E os outros a gente vai estudar aqui no domingo, certo? E vai dar uma mudada um pouco agora, daqui para o final do ano, a gente vai ter mais gente nessa função aqui, né? Então vai ter domingo que, não vou falar quem são também, vai ser surpresa, mas temos novas carinhas para vocês desenjoarem da nossa, né, Lu? Novas carinhas, e isso alegrou muito o nosso coração, o time crescendo, e isso é muito precioso, tá? Você precisa comprar o livro? Não, a gente vai estudar juntos. Se você quiser, eu tenho o meu. E meu compromisso comigo é que depois que acabar esse ano, eu vou voltar para estudar ele picadinho mesmo, porque tem sido muito bom para mim, tá? Então é isso, meninas, que Deus abençoe nosso domingo e que Deus nos abençoe nessa jornada, né? Para terminar, antes da gente orar, alguém já dirigiu carro com câmera de ré? Não, aqueles que a gente engata ré, acende a televisãozinha, né? O meu pai é motorista raiz, né? Motorista da vida eterna. Então, dirige carroça, dirige caminhão, dirige tanque de guerra. Não precisa de câmera de ré. Olha no retrovisor e tá perfeito assim. Mas um dia o carro dele estragou e ele precisou ficar com o carro dos nossos, desses mais novos, que é dos meus irmãos. E aí ele descobriu a câmera de ré. E a gente riu lá em casa, porque ele falou, nossa, não é que esse negócio é bom mesmo? E aí, isso deu um papo muito legal lá na minha casa, que eu vou compartilhar com vocês, porque a gente falou, nossa, interessante, né? O que é a câmera de ré? A câmera de ré é o olho de quem está lá fora. E por que essa pessoa está lá fora? Ela vê melhor. E ela mostra aqui para mim o que o meu olho não está enxergando nos 3 retrovisores. Por quê? Porque ela está lá fora. E a gente ficou pensando, nossa, e por que a gente é tão teimoso às vezes, de confiar de que o olho de quem está lá fora sabe melhor mesmo o que eu tenho que fazer. O olho de quem está lá em cima, o olho de quem enxerga o passado, o presente e o futuro, será que não vai saber melhor o que vai dar certo na minha vida? O olho daquele que me fez e sabe quão teimosa eu sou. Como eu tenho que lutar com isso, quão difícil para mim é calar, porque é mais fácil falar. Quão difícil para mim é esse negócio da humildade, porque eu sempre estou certa. Esse olho que está lá em cima e que me diz algumas coisas que eu preciso inculcar e praticar, será que não ia saber melhor do que esse olho que está aqui dentro? Porque ele vê por fora, ele vê por cima, ele vê o todo, né? Que a gente olhe para a palavra de Deus assim, Senhor, me ajuda, porque esse olho seu é muito melhor que o meu. E assim, me dá um coração obediente, né? Para a gente colher paz. Chega, gente, estou falando demais de novo. Vamos orar? Então, fiquei feliz de terminar a lição. Que bom. Senhor, muito obrigada, muito obrigada. Que preciosa, Senhor, é a tua palavra. É a revelação do próprio Deus. A tua palavra nos abre os olhos para o seu amor, para o seu propósito, para o seu plano, Senhor. Quando a gente para ler a história do povo de Israel e depois o Cristo que vem cumprir todas aquelas promessas, a gente enxerga um Senhor comprometido, fiel, justo, que pune sim o pecado, porque isso te ofende, mas que nos ama, nos trata com bondade, que nos cerca. Senhor, nos ajuda a nos achegar a tua palavra para ter o olho realmente descortinado dos enganos do mundo, da cegueira, do nosso próprio olho também, dessa arrogância de achar que o nosso olho enxerga melhor quando é o teu que tudo vê. Nos ajuda, Senhor, a te buscar, aprender, conhecer
e colocar tudo isso em prática, na certeza de que o Senhor vai dar colheitas de justiça. Nos ajuda a buscar em oração a força que precisamos para te honrar. Muito obrigada por essa manhã, Senhor, no nome de Jesus.